começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre a reforma do Código Penal, que promete atualizar uma das leis mais antigas do país. O artigo 5º determina que não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem previsão legal. E diz ainda que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para falar sobre a reforma do Código Penal, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o jurista Luiz Flávio Gomes. Ele é doutor em Direito Penal pela Universidade de Madrid e mestre pela Universidade de São Paulo, além de ser professor da matéria. Seja bem-vindo, doutor Luiz Flávio. A reforma do Código Penal é uma reivindicação antiga, não é mesmo? Sim, de fato o Código é de 1940. Nessa época o Brasil era um país agrário. Hoje o Brasil já é industrial ou pós-industrial em algumas regiões. Por exemplo, crimes informáticos. Em 1940 nem se falava em informática. Portanto, é preciso atualizar este código, que hoje tem uma série de lacunas absurdas. Por exemplo, crime de terrorismo não está no código, não está em canto nenhum. Precisa, porque o Brasil vem vindo Copa do Mundo, vem vindo Olimpíadas, vem vindo visita do Papa, então tem que ter o crime de terrorismo. Crime de organização criminosa, não existe isso no país. Então precisa atualizar o código, tem que ter o crime de organização criminosa, o crime de formação de milícia. Nós não temos no nosso código os crimes contra a humanidade. Ou seja, o código necessita, então, de criminalizar as coisas que não existem e precisa reformar muita coisa que já existe. E precisa ainda acabar com muitas coisas desnecessárias. Hoje no Brasil, calcula-se 1.400 condutas incriminadas. Mais ou menos 1.400. No novo código, nossa proposta é para cair para 800 condutas incriminadas. É preciso fazer uma reformulação global. A lei só é um pingo d'água no oceano. A lei faz parte de um sistema penal que é aplicado por um poder punitivo fático, que nós vamos falar disso tudo já, e o Brasil aí com 1.200.000 mortes nos últimos 30 anos, decorrentes deste sistema punitivo, a coisa é mais séria do que a gente imagina. E também está aqui conosco o advogado criminalista Marcos Vinícius Figueiredo. Ele é professor de Direito Penal e tem pós-graduação em Direito Penal e em Processo Penal. Seja bem-vindo, doutor Marcos Vinícius. Por que essa reforma demorou tanto a ser feita? Me parece que já existia uma movimentação dentro da dinâmica do que o professor Luiz Flávio Gomes já colocou. Houve uma proposta de alteração em 1992, na época o ministro Maurício Corrêa, salvo engano, presidido pelo Evandro Lins e Silva. E essa proposta ela parece que evoluiu até o ano de 2000, com várias discussões. O importante é ter em mente que o processo penal, o direito penal, ele integra um sistema, não é um sistema do qual ele isoladamente vai resolver todos os anseios da sociedade. É preciso também ter em mente que as aspirações de hoje são diferentes das aspirações que inspiraram o Código de 1940 e as próprias alterações de 1984. Então, a reforma ela é necessária, ela é importante, mas é preciso agir com muita cautela dentro da proposta e da sistemática dogmática do direito penal propõe para a sociedade. Mas é um trabalho que já vem sendo feito. É um trabalho que já vem sendo feito. Me parece só que muito rápido. E o Código Penal foi criado em 1940 e conta com 361 artigos. Muitos estão desatualizados e outros foram substituídos ao longo do tempo. Mas só agora está sendo feita essa reforma ampla. E o tema provoca tanta discussão que uma comissão de juristas foi criada para adequar o Código à nova realidade brasileira. Em 70 anos foram muitas transformações no nosso país. Mudança de cultura, comportamentos, leis, mas esse ritmo não foi acompanhado pelo Código de Processo Penal. Criado em 1940, ele passou por várias alterações, mas nunca por uma reformulação. E nos dias de hoje, muitos pontos não batem com a realidade do brasileiro. Uma coisa que trata-se de sentimentos, com vidas humanas, e só agora abriu os olhos para isso, né? Muitas ações que eram consideradas crimes quando o Código foi criado não são mais, como o caso de adultério. Na época, quem cometesse traição no casamento poderia cumprir pena de 15 dias a 6 meses. Imagine isso nos dias de hoje. Hoje em dia mudou muito, né? O que é um relacionamento sério, o que não é, então eu
não sei. Com tantos temas polêmicos, o Senado decidiu criar uma comissão especial para analisar e sugerir as mudanças necessárias. O trabalho foi coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp. A comissão de juristas elaborou o anteprojeto da reforma do Código Penal. O texto, com 543 artigos, deu origem ao projeto de lei em discussão no Senado. E nas ruas, este debate está longe de acabar. Se a pessoa é presa com uma quantidade de drogas ilícitas, né, isso já é um crime, né? Se você é liberado na primeira vez, isso não, para mim isso não existe. Se não fosse tanto atrás de usuário e mais atrás de quem está vendendo em quantidades grandes, acho que ia resolver, sim. A autorização do aborto em casos específicos também divide opiniões. Deveria estar na nossa rede pública. Deveria ser acessível. A mulher tem o direito de decidir se quer ou não ter aquela criança. Questão de educação, primeiro, porque se você liberar também o aborto ser legalizado, algumas pessoas vão usar isso como meio de não responsabilizar por atos antigos, né? Outro tema em pauta é a homofobia. A reforma do Código prevê prisão para agressões verbais e físicas contra homossexuais. Qualquer tipo de preconceito deve ser atacado, discutido e polemizado o tempo inteiro para ver se a coisa melhora, né? Doutor Luiz Flávio, o senhor participou da comissão. Como é que foi o trabalho? Foi muito difícil chegar a esse consenso para o projeto de lei? É difícil, porque o Código Penal, ele é a lei mais importante depois da Constituição. E por que mais importante? Porque cuida daquilo que é crime e daquilo que não é crime, da liberdade da prisão. E também cuida de temas extremamente polêmicos em razão de religião, crenças, sua filosofia de vida, etc. Foi difícil. A comissão tinha 16 membros no começo, depois com 14 membros, e cada qual tem sua cabeça. Cada qual tem seu pensamento, um é mais liberal, outro é mais conservador, um é religioso, outro não é tão religioso. E é natural. Coloque esses temas todos já aqui noticiados. Aborto, por exemplo, é uma polêmica infinita, porque mescla religião com direito. E aí, se você pega o seu dogma religioso e quer colocar dentro do Código Penal, vai dar conflito, vai dar problema. E no campo jurídico, a norma central é: ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. É o que está na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então ninguém vai tirar a minha vida arbitrariamente. Mesmo do feto. Ninguém tira a vida do feto arbitrariamente. Aí vamos interpretar. O que é o arbitrariamente? Bom, é quando chega um doido e quer te matar e te mata. Aí não pode. Isso é proibido. Mas, por exemplo, pega o aborto anencefálico, onde o feto não tem crânio, ou não tem um crânio bem formado, não tem viabilidade de vida. O Supremo já disse que não é crime. Por que não colocar isto no Código Penal? Na nossa opinião, tem que colocar. Tá? Mas muita gente discorda porque vida é vida e tudo. Aí confunde religião com o direito. E, professor, doutor Marcos Vinícius, o que deve provocar uma polêmica aí? Eu penso, como um gancho da resposta do professor Luiz Flávio Gomes, se ele me permitir, que o anseio social ele é um paradigma da criação da norma. Mas o paradigma maior é a Constituição Federal. Então, dentro dessa dinâmica, a lei sozinha ela não vai estabelecer nenhum reflexo social e nem extirpar da sociedade a agonia social se ela não tiver uma dinâmica garantista. Então, separar, como disse o professor Luiz Flávio Gomes, a religião do direito é muito importante, até porque a história revela que o direito canônico não foi uma melhor forma, com o devido respeito aos que pensam de forma diferente, de organização social. Agora, é preciso ter em mente que toda lei ela deve aspirar ao anseio social, mas, sobretudo, os paradigmas que estão na Constituição Federal que estabelecem um tratamento igual a todos e uma organização social de todos. E a população também participou, doutor Luiz Flávio? Sim, foram feitas audiências públicas, bem menos do que eu acho que deveria. Deveria ter ouvido mais. Porém, de qualquer maneira, com pouca ou grande participação, a polêmica é inevitável. Estamos falando de um Código Penal que disciplina essas coisas terríveis como criminalizar a homofobia, como eutanásia. Nós estamos cuidando da eutanásia como um crime
com pena pequena, pena baixa. Tem gente que não concorda com nada disso e acha o seguinte, há um grupo que diz que a eutanásia tem que ser permitida total, o outro grupo tem que ser homicídio total. Como chegar a um consenso, então, se as difícil, são assim? São temas polêmicos, dificílimos. Vamos ver se o Congresso agora chega a esse consenso. Mas no Congresso, qual é a tendência? A tendência forte é cair para um populismo penal, demagógico, e já começa a falar em quê? Em criminalizar os 16 anos. Isso é uma loucura, loucura. E aqui, esse é um ponto dos mais delicados. É se abaixa a idade ou não abaixa a idade. O Marcos acompanha bem, sabe que todo mundo, a polêmica é essa. E já dou minha opinião. É o seguinte, os menores são responsáveis só por 1% dos crimes violentos do país. 1%. 99% são maiores. De outro lado, de fato, quando um menor doido, perverso, mata uma pessoa, claro que ficar só 3 anos, como o ECA prevê, é pouco. Então, amplia de 3 para 6, 7, 8, 10, quando é um crime grave. Mas mexe no ECA. Não tem que mexer no Código Penal, porque se colocarmos todos os menores por qualquer coisa, e vai colocar por qualquer coisa lá dentro, junto com criminosos do crime organizado, nós vamos transformar muitos amadores em criminosos profissionais. Para o senhor, doutor Marcos. A sociedade precisa ter em mente que esse populismo que se coloca aqui, ele é muito preocupante. O poder social, ele fica um pouco mitigado para que o legislador, quando faça a norma, ele possa equiparar a norma de uma forma ampla, atender os anseios de todos, ou da maior parte que for possível. Então, se o anseio social se projeta para a norma, a gente começa a subverter a concepção de um Estado democrático de direito. Então, me parece que a delegação de poder privado, para que o Estado possa nos coordenar de uma forma mais organizada, de uma forma isonômica, é o melhor parâmetro para a criação da norma. Em se tratando ainda de norma penal, que é uma das normas mais fascinantes de se estudar e cuja consequência natural é a restrição da liberdade. De tal sorte que, só acompanhando o gancho do professor Luiz Flávio Gomes, a redução da maioridade penal, ela não vai resolver absolutamente nada. Também comungo do entendimento de que o ECA é que deve ser reestruturado e não o nosso direito penal. No próximo bloco, você vai saber mais sobre a reforma do Código Penal. O artigo 5º volta já. De volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado Marcos Vinícius Figueiredo, professor de Direito Penal, e o jurista Luiz Flávio Gomes, que participou da comissão criada no Senado para discutir as mudanças. No programa de hoje estamos falando sobre a reforma do Código Penal. O texto final com as propostas da comissão de juristas foi entregue ao presidente do Senado, José Sarney, em junho deste ano. O projeto de lei elaborado a partir deste estudo tem 543 artigos. Doutor Luiz Flávio Gomes, como é que é agora a votação desse projeto de lei? É feito em blocos, tem que ser votado tudo? Como é que é essa discussão? Está tramitando pelo Senado, em primeiro lugar. O presidente Sarney prometeu que no mandato dele, ele encerra aprovando esse código, ou seja, até dezembro, no Senado. Depois vai para a Câmara dos Deputados. Aí o debate é infinito. Eu acho que antes de 2014 esse código não está pronto. Não vai dar tempo, não tem jeito. Agora, o que eu gostaria só de sublinhar, os parlamentares o que tem que entender é que o código é só uma gota no oceano, que a coisa é muito mais séria, que nós vivemos hoje um momento de insegurança absoluta do país e a violência é muito grande. O Brasil é o 20º país mais violento do mundo, E os 19 que estão na frente dele só tem países pobres. Aí a pergunta, o que é que faz um país rico dentro dos 66 países mais violentos do mundo? O que faz é um país rico, mas desigual, rico, mas injusto. A cada 9 minutos mata um no Brasil. A cada 9 minutos. Nosso programa já está aqui há 18 minutos, 2 já morreram.
2 já foram assassinados. Isso é um massacre, é um extermínio geral. Isto é que nós temos que trabalhar, urgente. O Brasil tem que voltar sua atenção para esse massacre, urgentemente. Professor, para o senhor, o que precisa ser mudado? Além da reforma do Código Penal, precisa ir além, então? Sem sombra de dúvidas, a implementação de política social que o professor Luiz Flávio Gomes colocou aqui. O direito penal ele não caminha distante dessa intervenção forte e firme do Estado. Vamos pagar bem o policial, instruir bem o policial, vamos melhorar a magistratura e o poder judiciário, equiparar o Ministério Público e as defensorias públicas e implementar, sobretudo, a política social. O direito penal isoladamente dentro de um sistema em que envolve processo penal, Constituição Federal, lei de execução penal, sistema penitenciário nosso, que é muito arcaico, a modificação da lei isolada não vai desagoniar uma sociedade que está intimamente agoniada com essas questões criminais, medo e etc. E nas ruas as pessoas falam sobre a reforma do Código Penal. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. O Brasil mudou muito, né, da década de 40 do século passado para os nossos dias, é uma outra realidade, então o Código Penal já não consegue contemplar, né, a realidade atual. Sendo de 1940, né, deixa muito a desejar, que vão se criando leis e esquecendo o código, entendeu? E as pessoas ficam assim, o que vale, a lei ou o código? Muitos crimes estão com penalidades severas e outros nem estão presentes no código, que não é bem o que a sociedade de hoje precisa. Choca um pouco saber uma norma de uma importância desse tipo, né, que influencia tanto na liberdade das pessoas, né, na forma como elas agem e sentem o mundo, que seja uma norma tão antiga. Alguns pontos têm que ser renovados, têm que ser revistos, né, porque não dá para a gente conviver hoje, já no século XXI, com um código tão antigo assim, né? Ele não vai suprir as nossas novas necessidades. Professor, as pessoas falam muito da necessidade da reforma, mas elas têm a consciência do quanto isso influencia na vida de todos nós? Não, talvez a sociedade não tenha essa consciência, o cidadão leigo não. Agora é preciso ter em mente que não se pode depositar na norma penal a solução de todas as agonias sociais. A função do direito penal, como qualquer outro ramo do direito, é tutelar condutas, proteger bens jurídicos. E dentro dessa concepção e com a aplicação da pena e as teorias, que nós gastaríamos aqui uma infinidade de tempo para discutir, se busca de uma forma secundária eliminar a criminalidade. Mas a função principal do direito penal não é eliminar a criminalidade, mas criar condutas de acordo com as novas aspirações. Dentro dessa evolução tecnológica, cibernética, eletrônica, o código precisa sim ser modificado, mas dentro de uma dinâmica de paradigmas que não fuja muito do que a nossa Constituição Federal estabelece. Von List já dizia, a fonte única do direito penal é a lei. E por que é a lei? Porque é a garantia que se estabelece em favor do cidadão, em saber que o Estado não vai interferir na esfera da sua liberdade de forma arbitrária. Quando o doutor Luiz Flávio, um dos entrevistados falou ali que fica sem saber o que vale, o código ou a lei. Os dois têm validade, não é mesmo? Sim, na verdade, o código está dentro de uma lei. A questão mais séria é quando o código ou a lei conflita com a Constituição, sobretudo com o artigo 5º da Constituição. Aí é que gera o problema. Mas a população deveria ser informada. O debate de temas polêmicos, acho válido. A população tem que ser bem informada. Mas ela tinha que ser informada que o sistema hoje não funciona bem porque nós temos, só dou um exemplo, 135 mil inquéritos de homicídios parados e instaurados até 31/12/2007. E nós não sabemos quem anda matando, por que anda matando e quem anda morrendo. O país não está preocupado com essas mortes. Então, o mais grave é a população saber, a polícia não tem estrutura, ela está sucateada. Polícia técnica praticamente acabou no país todo. Não tem polícia técnica que faça uma investigação precisa. Salvo um ponto ou outro. Conclusão, é aí que está o gargalo. E o que é preciso fazer para mudar isso? Claro, o que tem que fazer é que nós temos que mexer nas bases, na estrutura socioeconômica e colocar todo mundo na escola. Mas depois disso, a polícia tem que estar estruturada, tem que ser prioridade.
A política de segurança no Brasil não pode ser só uma política de discurso. A polícia está desestruturada no país. Acabou. Então, remexer, refazer a polícia, etc. e tal. Então, coisas básicas é que tem que mexer. Não ficar só com discursos populistas, duro. A mídia também acaba contribuindo muito só para esse discurso, mas não tem solução concreta. Então, tem que partir para soluções concretas no nosso país. Do contrário, 1.200.000 a cada 9 minutos uma morte, vai continuar a cada 9 minutos um assassinato no nosso país. E impune, pior, impune. Não dá, a impunidade gera violência. Professor, e o que foi aprovado pelo Código, vale desse ponto para frente ou em algum caso a lei pode retroagir? A sociedade precisa ter em mente que o Estado precisa dar uma resposta muito maior do que a lei. A reforma ela é importante, mas a implementação de política social ela é muito mais importante. Então a lei é uma resposta menor do que aquela que nós cidadãos merecemos. Bom, dentro da dinâmica da lei penal no espaço e no tempo, me parece que o artigo 5º ele não pode ser de forma alguma afastado, né? E de tal sorte que a lei mais benéfica ela vai retroagir ou ultraagir. Inclusive, o artigo 2º do Código de Projeto, ele já estabelece uma questão que gera polêmica na jurisprudência, que é a combinação entre leis, né? A lex tercia, conhecida como pegar o dispositivo benéfico de uma lei, sendo posterior ou anterior, e juntar com outra que não é da mesma época, do mesmo espaço e no tempo. Mas dentro da dinâmica do direito penal, a aplicabilidade dela é imediata para os fatos que ocorrerem na sua vigência, né? Retroagindo ou ultragindo dentro da dinâmica do caso concreto para sempre beneficiar. Doutor Luiz Flávio, e o caso das leis específicas, como a lei de tortura, por exemplo? Como é que ficam com a mudança do Código? Os crimes previstos nela vão ser incluídos no Código? Isso, o nosso trabalho na comissão, se existe uma virtude, é esta. Nós trouxemos todas as leis para dentro, salvo os crimes militares, o único que ficou. Tudo veio para dentro do Código. Para ficar no único código, aí nós podemos entender melhor, saber o que é crime e o que não é crime. Tortura e tantos outros. Todos vieram para dentro do código. Na tortura, por sinal, a pena no Brasil hoje é de 2 a 8 anos. Nós entendemos que é uma pena baixa para o crime de tortura. Então, aumentou um pouco, vai de 4 agora a 10 anos. Abuso de autoridade. Abuso de autoridade no Brasil tem pena máxima de 6 meses. É uma lei feita na época da ditadura militar. Claro que eles não iam colocar pena alta para eles. Tá? Então, ajustamos tudo isso, fizemos ajuste. Há alguns erros claríssimos. Por exemplo, abandono de uma pessoa, abandono de um animal. O abandono do animal ficou com pena maior do que abandonar uma pessoa. Erro claríssimo, vai ser corrigido rapidamente. Tem que corrigir. As coisas que não estão bem propostas têm que ser corrigidas, né? Agora, as bem propostas têm que ser mantidas e há algumas que vão gerar muita polêmica. Assim é a feitura de qualquer lei, mas especialmente da lei penal, que é uma coisa que mexe com a vida de todas as pessoas. E para o senhor, professor, o que precisa ser feito aí para que esse código seja atual e válido realmente? Eu acho que, aproveitando o gancho do nosso professor Luiz Flávio Gomes, as críticas elas são necessárias. Se o próprio Carnelucci dizia que a evolução da ciência está vinculada às críticas, por que não a nossa lei? Ela ressente de muitas reflexões, de algumas críticas também, mas merece também muitos elogios, né? Afinal de contas, houve um estudo rápido para uma conclusão de 543, salvo engano, artigos, mas a gente sempre vai voltar na concepção de que o paradigma não pode ser só a vontade social, mas sempre também a vontade, sobretudo, da nossa lei maior, que é a Constituição Federal. E para isso é preciso que a sociedade participe, os operadores do direito também participem, sejam provocados a tomar conhecimento de um projeto que tem, salvo engano, quase que 500 laudas. Então é preciso que a comunidade conheça, é preciso que os operadores do direito conheçam, para que a gente possa opinar e formalizar uma lei que amanhã nós esperamos que, diante de um Estado forte, ela possa prosseguir no tempo. E a ideia é que isso se mantenha sempre atualizado, professor? Sim, aí estando tudo no código, é tudo mais fácil de entender, mais fácil de explicar, e o juiz, então, vai poder aplicar a lei também de maneira mais correta, mais coerente. E que este código dure, perdure. Mas
a sociedade modifica permanentemente, é natural os avanços sociais. Então, quando necessário, vai, corrige, mexe, mas mexe em um único lugar. Porque o Brasil aprovou 136 leis de 40 até 2010, 136 leis penais. Aí fica uma coisa desorganizada geral. Hoje ninguém sabe o que é todos os crimes, quais são todos os crimes do Brasil. Ninguém sabe, ninguém tem a mínima ideia em virtude da bagunça. Então nós temos que organizar reserva de código, tendo dentro de código, mas sempre repetindo, código é necessário, um código bom, tem que ser tecnicamente bom, está perfeito, mas não vai a população se iludir que o código bom resolveu o problema. Depois vem a aplicação dele, estruturas para aplicar. É bem complexo o tema. Bom, com essas considerações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Dr. Marcos Vinícius, Dr. Luiz Flávio, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Está começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre marcas e patentes. O artigo 5º determina que é assegurado aos autores de inventos industriais o privilégio temporário de sua utilização. A lei também protege as criações industriais, a propriedade das marcas e o nome de empresas, sempre levando em consideração o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E para falar sobre marcas e patentes, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Mauro Maia, procurador-geral do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele é especialista em direito da propriedade intelectual. Já bem-vindo, doutor Mauro. Essa é uma área que é incentivada e que tem crescido no Brasil. Eu posso dizer que hoje o Brasil vive um grande momento no campo da propriedade intelectual, né? Eu sou testemunho, pelo menos de 1988 para cá, é o período em que eu estou à frente da Procuradoria, funciono na Procuradoria-Geral do INPI, eu não vi até aqui um momento onde a propriedade intelectual e industrial em particular tivesse tanto foco, fosse tão disseminada e estivesse ganhando tanta conscientização por parte, inclusive, do próprio governo. E também está aqui conosco o advogado José Walter Queiroz Galvão. Ele é especialista em propriedade intelectual e professor do Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Já bem-vindo, doutor José Walter. No Brasil, a propriedade intelectual é respeitada? Na verdade, Flávia, a propriedade intelectual ela é um pouco ainda desconhecida, né? O que não significa dizer que não haja uma legislação boa e que isso não significa dizer que haja efetivamente um desrespeito à propriedade intelectual. O que há, na verdade, é um desconhecimento dos regramentos sobre propriedade industrial. Então, não se pode dizer que haja efetivamente um desrespeito, mas ainda existe uma dificuldade dos inventores de saber a quem tem que recorrer, como que tem que recorrer, o que fazer para obter uma patente, na verdade. Então é isso que nós vamos tentar esclarecer aqui. Isso. E mais do que ter uma boa ideia e colocar em prática, quem inventa um produto tem que ter o cuidado de reconhecer a patente. E mesmo assim, corre o risco de ter que brigar na justiça para receber pela invenção. É o que acontece com o autor do Bina, que apesar de ter revolucionado a telefonia, não consegue receber pela ideia. O gesto é automático. Quando o celular toca, você imediatamente olha quem está chamando antes de atender a ligação. O que muita gente não sabe é que esta comodidade só é possível graças a um brasileiro. Nélio Nicolai é o inventor do Bina. Em 92, quando começou a surgir centrais celular e tal, no mundo não tinha identificação de celular. Você recebia a chamada e ficava piscando e falando assim, call, ou chamando, né? E todo mundo reclamava disso. E é graças a Nélio que 6 bilhões de telefones usam o identificador de chamadas em todo o mundo.
Só no Brasil, são mais de 247 milhões de aparelhos. O problema é que mesmo tendo inventado e patenteado o Bina, Nélio até hoje não consegue receber pela ideia, que revolucionou a telefonia. A lei diz o seguinte: o titular da patente, que sou eu, que através da minha empresa, pode proibir todo mundo de usar ou pode cobrar das pessoas. E infelizmente houve uma inversão nisso aí. Hoje todo mundo usa, menos eu. Eu não posso cobrar de ninguém. Até hoje eu não recebi um centavo e tenho que sobreviver. A patente levou 5 anos para ser concedida. Ela foi examinada detalhadamente e confirmada. Mas as empresas de telefonia que usam o serviço entraram na justiça. Briga que se arrasta desde 98. O processo agora está em grau de recurso. O advogado diz que uma decisão favorável significa muito mais do que o reconhecimento para o autor da ideia. Além de movimentar a economia brasileira, com o pagamento de royalties, pode incentivar novos inventores. A vitória nesse processo ela é emblemática. Ela é emblemática do que representa o reconhecimento da inteligência brasileira, o que pode representar como caminho aberto para novos inventos, novas patentes e até incentivar a que se faça. Porque que incentivo terá um inventor de descobrir uma patente, ter custos, realizar uma série de realizações, se depois tem uma via crucis para reconhecer o seu direito? Nélio sabe o quanto sua luta é importante e, enquanto espera pela decisão, se satisfaz em ver como a invenção ganhou o mundo. Só a satisfação de ter um invento e estar incentivando o Brasil a mudar essa característica dele, ser reconhecido, não pelo que ele é hoje, mas pelo que ele é realmente, que é a inteligência nossa, a criatividade, eu já me vou satisfeito. Eu posso estar no elevador, em qualquer lugar que eu estou, até vendo novela, vendo filme americano, né? A pessoa atende, pega o celular e olha a primeira coisa para olhar quem é que está ligando. Para mim é como se fosse a primeira vez. É uma sensação que é difícil até de explicar. Doutor Mauro, se a patente foi reconhecida, por que essa briga se arrasta há tanto tempo e é tão difícil vencer? É um contencioso, né? É um contencioso onde envolve muitos interesses econômicos, quer dizer, há uma discussão onde a verdade absoluta do senhor Nélio Nicolau é questionada por uma outra parte e o NPI é parte também dessa ação judicial. O NPI tem um posicionamento atual onde reconhece parte do invento do senhor Nélio Nicolau. Então, o NPI, o que significa dizer isso? Significa dizer que parte daquela patente que foi concedida pelo NPI e que depois veio a ser questionada no âmbito do judiciário, para o NPI significa que ele tem direito, sim, à parcela daquilo que ele foi concedido pela autarquia. Então, é uma discussão que tem questões técnicas envolvidas e que estão sendo discutidas no âmbito judiciário, onde peritos, assistentes técnicos estão se pronunciando e que demanda realmente esse tempo. É um tempo que não é o que nós gostaríamos que fosse, mas é que tantas implicações de natureza técnica que estão sendo produzidas nesse processo que levaram com que não tivesse a decisão até o momento, né? Mas é um caso que é realmente, como disse o advogado, emblemático, né? Porque mesmo assim, para não ficar também a falsa impressão de que não se pode extrair do direito patentário, né, aquilo que realmente o sistema busca conferir ao inventor, ou seja, a proteção, o direito exclusivo e a obtenção dos valores econômicos que dela decorrem, né? Agora, doutor José Walter, esse tipo de briga é comum ou nesse caso é porque envolve muito dinheiro em empresas estrangeiras? Olha, na verdade, esse caso do Nélio é um caso realmente sui generis. Eu acho que tem diríamos assim, eu diria que no âmbito da propriedade industrial, em termos econômicos, eu acho que esse é o maior caso que existe no mundo hoje. Não vejo nenhum outro caso comparado no mundo em termos financeiros. E isso tem um peso muito grande. O que acontece? Complementando o que o Mauro falou aqui e o que eu disse, não é que não exista uma legislação aplicável, não é que não exista uma deficiência legislativa. Não, existe uma legislação boa. O INPI, ele atua com seriedade nos processos, mas o que acontece é a falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento acaba atingindo quem? O próprio poder judiciário.
E isso é uma situação muito grave, porque a partir do momento que o próprio Poder Judiciário desconhece algumas questões que envolvem a propriedade industrial, os inventores sofrem e acabam não reconhecidos por aquilo que eles inventaram. O que é preciso, então, para poder aumentar esse conhecimento? Olha, eu acho que uma política de reconhecimento. Aí eu acredito que seria algo onde o governo ele precisa efetivamente intervir para que haja uma política de reconhecimento. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, se eu falo para você sobre Leonardo da Vinci, você já vai ter uma ideia de quem é. Michelangelo, você vai ter uma ideia de quem é. Grambel, Gutenberg, você tem uma ideia de quem é. Mas se eu falo para você, se eu menciono, por exemplo, Bartolomeu Guzmão, quem será esse sujeito? É um brasileiro que inventou o balão a gás. Se eu falo para você de Andreas Pavel, quem é esse sujeito? É o precursor do MP3, brasileiro. Né? Por que a gente... O Padre Landel, não sei se esse programa está sendo transmitido por rádio, mas se tiver, nossa voz está chegando até os ouvintes, graças ao Padre Landel, que é o grande inventor do rádio, que é um brasileiro. Por que a gente não ouve? Por que a gente não ouve o nome de Nélio Nicolai, por exemplo? Porque não existe, eu acredito, uma política, e eu não digo aqui nada com relação ao INPI, porque o INPI ele tem exercido uma função hercúlea. Só que cadê aquela política de reconhecimento dos inventores brasileiros? Cadê essa divulgação maior da propriedade industrial? Por que os juízes conhecem tão pouco? A partir do momento que você tem uma patente concedida, uma carta de patente já homologada pelo INPI, e que o INPI já se manifestou em um processo, falando que essa patente é legítima, por que o único que não recebe dinheiro a partir dessa patente é o inventor? Por que o inventor hoje, coitado, está sendo despejado do seu apartamento, enquanto a patente rende no mundo algo em torno de 17 bilhões de dólares? Ele não recebe um centavo. Então, o que eu acredito é que haja uma deficiência nessa política de reconhecimento. O INPI ele trabalha de um lado, procurando reconhecer, mas acaba isolado. Né? Trabalha contra empresas multimilionárias. Né? Então, acho que essa é a deficiência. Doutor Mauro, o que é preciso fazer? Brigas como essa, por exemplo, elas desestimulam outros inventores? Não, é isso que eu quis me referir anteriormente. Não pode servir como desestímulo. Né? Na verdade, faz parte do negócio. A patente envolve... É o risco que se corre. É o risco. Né? Então, a patente confere, sim, o direito exclusivo àquele inventor que produziu aquele conhecimento. Né? Agora, isso não significa dizer que a segurança jurídica existe com o título, que a propriedade que é conferida pelo Estado através do INPI. Então, havendo um questionamento, como houve no caso do Nélio Nicolau, isso ele vai ter, é a patente que lhe dá o direito de ir ao judiciário ali e dizer, né, que aquele invento, aquele conhecimento nasceu da ideia dele. Né? Agora, o que envolve, permeia essa questão? São questões relacionadas ao judiciário, sim, né? Mas eu posso dizer que hoje há uma evolução substantiva no judiciário, notadamente aquele que funciona no Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, onde ali nós já temos a especialização da matéria no âmbito do judiciário. Então, naquela região, existem 4 varas e 2 turmas já especializadas em propriedade industrial. Então, isso está dando uma qualidade maior, uma celeridade maior, inclusive, nas decisões judiciais que transitam e tramitam para aquela região. Então, hoje, o magistrado que atua em uma dessas varas ou uma dessas turmas, ele tem a condição, né, porque ele está julgando aquela matéria, né, e foi dada a oportunidade a ele de especialização. Isso está sendo muito bom, isso está refletindo muito na qualidade das decisões judiciais e na celeridade que também se atribui quando se tem a questão do contencioso. Para se ter uma ideia rapidamente, né, naquela região você consegue hoje ter uma decisão judicial em 1 ano e meio, em primeira e segunda instâncias. Né? Isso em termos de Brasil, muito bom. Né? E tem alguns casos que até que, por estratégia processual, não há nem interesse de ir para a 2ª região, porque existem casos que você não quer decisão rápida. Olha, aí inverte toda essa lógica, né? Porque a pessoa quer o quê? Servir-se, valer-se, né, da demora do judiciário quando se tem uma outra estrutura. Aí vão ajuizando em outras regiões, né? Porque não tem uma região que não é especializada.
né? Uma região que não tem a especialização em propriedade industrial, onde os magistrados, né, não têm essa especialização na matéria. Então, se valem também, estão buscando a estratégia de processo, né? Então, que aí também está se deparando com essas questões também. No próximo bloco, nós vamos explicar o que é preciso fazer para poder registrar uma patente. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado José Walter Queiroz Galvão, especializado em propriedade intelectual, e o advogado Mauro Maia, procurador-geral do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. No programa de hoje estamos falando sobre marcas e patentes. E nas ruas as pessoas falam sobre os direitos dos inventores. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Esse é o elemento que inventou. Ele teve a ideia que veio na mente dele, então eu creio que ele deveria ganhar no mínimo alguma coisa. Ele teve a ideia, então quem tem que ganhar é quem inventou, né? É muito regulamentada a questão da patente no Brasil, como no exterior, por exemplo. A nossa legislação não é eficiente como de alguns outros países, né, que alcançaram um nível de proposta para esse tipo de criatividade humana que é interessante. Aqui não existe isso. Falta melhorar muito ainda. Doutor José Walter, falta melhorar muito mesmo ou, como o senhor estava dizendo, falta maior conhecimento? Em termos legislativos, nós temos já um avanço. Acho que o Brasil, inclusive em determinadas situações que envolvem a propriedade intelectual, e aqui a propriedade intelectual envolve tanto o direito autoral quanto o direito de propriedade industrial. Eu acho que nós temos uma legislação boa, não é uma legislação ruim, é uma legislação que tem como, no que diz respeito à propriedade industrial, tem um órgão especializado, o INPI, que está dando esse apoio, mas acredito que ainda haja uma falta de disseminação daquilo que auxiliaria o titular de uma ideia a ganhar dinheiro com essa ideia, né? Como ele pode fazer, aonde ele pode ir. Se nós temos, por exemplo, a defesa do consumidor sendo tão propagada na televisão, né, se propagando tanto o Código de Defesa do Consumidor, por que a gente também não propaga a Lei de Propriedade Industrial, 9279 de 96? Né? Então, eu acho que um pouco mais de disseminação do que é a propriedade industrial, de como que o inventor pode se proteger, eu acho que seria interessante. Doutor Mauro, então como é que o inventor pode fazer para poder ser reconhecido, para poder garantir os seus direitos? Qual é o passo a passo? Eu queria só um parênteses primeiro, dizer que eu também comungo com a ideia, o pensamento de que o Brasil dispõe hoje de uma grande legislação de propriedade industrial, né? Não é por falta de comando legal que a propriedade industrial é pouco conhecida. Ela é por uma questão de natureza também, da própria economia. Era uma economia que não se dava a condição de produzir o conhecimento interno no país, né? Era uma economia que buscava lá fora, importava, na verdade, o conhecimento. Isso está mudando. O Brasil está hoje encontrando um patamar econômico diferenciado do que era antes, né? E com isso, nessa esteira, naturalmente está surgindo o assunto da propriedade industrial. Então, em razão da mudança do status econômico que o país hoje se depara, a propriedade industrial, naturalmente, né, ela também está crescendo. Nós encontramos hoje políticas de desenvolvimento econômico lançadas pelo governo, colocando a propriedade industrial, a inovação, como um dos carros-chefes da economia, né? Então, a consciência de que o elevar do patamar econômico do país, ele necessariamente vai ter que passar pelo aumento da inovação. Então, sem inovação, o Brasil não vai conseguir chegar, por uma questão óbvia, a um patamar econômico de desenvolvido. Então, passa por aí. Agora, a legislação, com isso, né, as pessoas, a indústria, né, vai tomar melhor conhecimento do que vem a ser a propriedade industrial, a importância da propriedade industrial no cenário econômico. Então, isso está vindo naturalmente, está surgindo naturalmente. Fora isso, paralelo a isso, o INPI tem feito um trabalho grande, né, de disseminação da matéria. Então, o INPI trabalha, funciona com a CNI, SEBRAE, dentro das secretarias de comércio estaduais, enfim, dentro das universidades. As universidades hoje estão começando a ter conhecimento da importância da inovação. São as incubadoras, os núcleos de inovação tecnológica, enfim, isso tudo está sendo capilarizado
e mostrando a importância da propriedade industrial. E hoje se fala muito. Eu, como eu falei no início do programa, eu sou testemunha de um momento singular sobre a propriedade industrial. Eu acho que esse programa é um exemplo de como a gente está começando a tratar diferentemente a matéria, né? Porque até então era impensável, né? Você trazer para um programa uma discussão relacionada à propriedade industrial. Então isso aqui, o programa de hoje é um exemplo disso, né? E como é que as pessoas fazem para poder registrar uma marca ou patente? Marcas e patentes, você tem que se dirigir ao NPI e buscar lá o registro, né? Então é o NPI que é o órgão único, o órgão responsável e autorizado para conferir a propriedade industrial no Brasil. Doutor Zé Walter, e no caso de um invento como o BINA, que é usado pelo mundo todo, vale a legislação de qual país? Do Brasil, de outros países? Como é que fica isso? Olha, na verdade, o Brasil ele aderiu a uma série de tratados internacionais que regem a matéria. O que significaria dizer que, a partir do momento que nós temos, por exemplo, uma determinada patente registrada aqui no INPI e seguindo determinados requisitos, obviamente específicos do próprio INPI, essa patente ela poderá sim ter validade em âmbito internacional, justamente por conta de vários tratados que o Brasil aderiu. Inclusive, o primeiro tratado que o Brasil aderiu há muito tempo atrás, que foi o Tratado de Paris, que trabalhava com a propriedade industrial. Então, diríamos assim, não é que se aplique especificamente uma legislação de um país, mas quando a questão sai do país, a visão que se tem é uma visão internacionalizada. Porque, na parte econômica, o que vale é a legislação local. Então, a patente depositada e registrada, concedida no Brasil, ele tem o inventor vai ter o direito de excluir terceiros, né, de utilizar aquele conhecimento dele no país. Agora, aquele conhecimento que foi registrado no país, ele vai servir de referência para todo mundo. Ou seja, aquela novidade que foi produzida no país, ela exclui em outros países, quer dizer, para você não ter outra patente. Agora, o direito econômico daquele que depositou aqui no Brasil, ele só vai poder se valer no país, né, em razão daquela legislação local. O caso do Nelly, por exemplo, que é um caso mundial, ele vai acabar tendo um reflexo da legislação brasileira sobre os outros países, como o doutor Mauro falou. E aproveitando-se também um gancho da importância da aplicação da lei e do próprio registro, né? E aproveitando também o que o Dr. Mauro falou na pergunta anterior, da importância efetivamente da patente em termos econômicos, né? Se a gente for pensar, hoje a gente está discutindo muito a questão do pré-sal, que renderia para o Brasil, não sei, algo em torno de 20 bilhões, né? Se formos pensar na BINA, né, por dados estatísticos que nós temos e o impacto econômico que teria aproveitamento de royalties, seria, sem o Brasil ter que fazer esforço nenhum, aproveitamento cerca de 5, 6 bilhões em royalties, né? Então, só complementando essa importância da patente. E nas ruas as pessoas têm dúvidas sobre o assunto. A equipe do Artigo 5º foi conferir. Se eu tenho uma ideia de um produto, como eu posso saber se já tem um igual ou não? Doutor Mauro, onde buscar essa informação? Também no NPI. Mas é de fácil acesso no site, por exemplo? O NPI hoje dispõe de um banco de dados, um banco de patentes, que tem 20 milhões de documentos, de referências de patentes, de conhecimentos. Aquilo que foi depositado a nível mundial, né, o NPI dispõe dessas informações. Então, em qualquer área do conhecimento, o NPI dispõe hoje desse banco de patentes. É lá que a pessoa queira desenvolver algum conhecimento para saber, e inclusive até a partir dali, né, daquele estado da técnica que existe atual, você pode produzir inovações a partir daquele estado da técnica, né? Ou seja, daquele conhecimento atual de determinado produto. Então você vai ao NPI, olha, o estado da técnica é esse, o conhecimento é esse, e a partir daqui você pode produzir outras inovações, porque é assim que gira o círculo virtuoso da propriedade industrial. Ou seja, é aquela pessoa que vai para a bancada,
se debruça, produz esforços muito grandes de inovação. Em troca daquilo ali, ele vai para o NPI, o Estado, através do NPI, confere aquele título de exclusividade, mas com que intenção? Daquele conhecimento ser disponibilizado para terceiros. Então, é assim que gira, porque o terceiro também tem que ter acesso àquele conhecimento que foi produzido, porque dali ele pode gerar também novas inovações. E o que pode ser patenteado ou registrado como marca, doutor? Quando eu converso com os meus alunos, e eu gosto de fazer essa colocação, eu parto do princípio do now. Aquilo que é adotado de novidade, de atividade inventiva e de uso industrial, por isso que eu falo NAU, now, é algo que pode ser, sim, objeto de patente. Né? Então, quando eu trabalho com a novidade e a atividade inventiva, aproveitando aqui o que o Dr. Mauro falou, eu parto de certos aspectos comuns. Ou seja, existem várias coisas que estão naquilo que a gente chama de estado da técnica, que o nosso conhecimento, na verdade, se pauta em coisas que já existem. E aí nós, por meio da criatividade natural do ser humano, nós moldamos aquelas coisas que já existem para que nós possamos construir algo novo, algo que tenha um efeito diferenciado. Né? Então, quando nós temos essa conjunção desses fatores, novidade, atividade inventiva e uso industrial, nós vamos ter algo que, juntando os elementos naturais, constituirá uma coisa nova, que tem um efeito novo e que aí sim poderá ser objeto de patente. E nós temos mais uma pergunta, vamos ver? Se alguém roubar a minha ideia, o que eu devo fazer? Doutor José Walter, qual que é o procedimento nesse caso? Que tipo de provas a pessoa tem que reunir? Olha, primeira coisa é a seguinte, existem dois momentos distintos. Existe o momento em que é anterior à concessão da patente, né? E existe aquele momento que é posterior à concessão da patente. Então, quando se trata do momento anterior à concessão da patente, a própria legislação concede uma coisa que se chama período de graça. Então, vamos supor que você criou algo efetivamente novo, que tem aquilo que a gente chama do now, novidade, atividade inventiva e uso. Então, se você por alguma razão tiver divulgado isso, mas esse produto é algo novo, é um efeito diferenciado, é uma invenção mesmo, a legislação ela confere a este indivíduo o período de graça, ou seja, durante um ano aquilo pode ser comercializado, explorado, sem que você tenha ainda a carta patente, mas aí para você provar em juízo que aquilo efetivamente é seu, vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter que reunir uma série de provas, né, elementos circunstanciais que você vai ter que apresentar para o juiz para mostrar que aquilo efetivamente é seu. Mas você tem esse direito nesse prazo que a gente chama de período de graça, que é o prazo de um ano. Aí você tem que registrar patente, porque senão você vai acabar perdendo o seu direito. E aí tem um segundo período, que é o período pós-patente. No período pós-patente, quando você já tem a patente na mão, é muito mais difícil roubarem a sua ideia, o seu invento. Porque é justamente a patente que legitima o seu direito sobre aquilo que foi inventado. Doutor Zé Mauro, só para a gente terminar aqui, por quanto tempo uma patente fica particular e quando ela cai em domínio público? A patente, existem dois tipos de patente, a patente de invenção e a patente de modelo de utilidade. A patente de invenção é aquela que você produz algo novo, né? E essa tem um período de vigência de 20 anos, contados da data do depósito. A patente de modelo de utilidade é aquela que dá um incremento naquilo que já é conhecido, essa tem 15 anos. É uma patente que tem um prazo inferior, menor de vigência. Né? E nesse período você tem o período exclusivo. Né? Então, ninguém pode produzir a não ser aquele detentor daquela patente. E todos os direitos econômicos oriundos daquela patente têm que ser revertidos para o titular, que pode, nada o impede de fazer um contrato de licença de uso daquela patente. Pode ceder ou vender a patente? Ele pode ceder, pode vender e pode autorizar também o uso e ter dali os benefícios ali em royalties daquilo. Isso vale também para as marcas? O prazo de vigência de uma marca, ele vale por 10 anos, mas é possível a renovação
a cada decênio, né? Então, você pode, enquanto tiver interesse, fazer a renovação daquelas marcas e ter as marcas aí, como Coca-Cola, aí, que vão lá de 1800 e alguma coisa, né? Então, e diferente da patente. A patente não. A patente é um período de 20 anos ou de 15 anos, onde acabou, não há como prorrogar aquela vigência, né? Então, há um interesse social. E aquilo cai no domínio público, né? Então, por quê? Porque a ideia, o sentido do sistema de propriedade industrial é fazer com que confira um incentivo ao que ele inventou, né, para produzir, para poder oferir lucros daquilo ali, né, mas ele disponibilizar aquela ideia também para terceiros. Então, com isso, por quê? Porque isso é que vai promover o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um artigo 5º. Dr. José Walter Queiroz Galvão, Dr. Mauro Maia, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá. Está começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre racismo. O artigo 5º garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e define a prática de racismo como crime inafiançável e imprescritível. E para falar sobre o que tem sido feito para combater o racismo, nós temos aqui dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Josefina Serra dos Santos, ela que é secretária da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal. Seja bem-vinda, secretária. O que pode ser considerado um ato de racismo? Um ato de racismo, digamos assim, é quando... infelizmente, a maioria das vezes a sociedade ou as pessoas discriminam toda uma raça, né? E, digamos assim, você me agride um indivíduo indiretamente, mas nesse contexto você está agredindo toda uma raça. Aí eu dou como exemplo o racismo que existe e que é contra os negros, infelizmente, e um outro caso de racismo que todo mundo sabe que foi o Holocausto. E nesse sentido você considera o que é racismo, que é diferente da discriminação. Posso demonstrar que através de mim eu digo como é que eu venci um monte de discriminação. Fala assim, várias discriminações. Negra, mulher, nordestina e ex-empregada doméstica. Para você conseguir isso, um dos elementos para você conseguir isso, que eu ultrapassei todas essas barreiras, foi através da educação. Bom, está aqui conosco também o Dr. João Paulo Todi, vice-presidente da Subcomissão de Direito Penal da OAB, da Seccional Distrito Federal. Seja bem-vindo, doutor João Paulo. Bom, o fato de a Constituição definir o racismo como crime inafiançável e imprescritível tem ajudado a inibir o preconceito? Bom, em verdade, não é a pena nem a possibilidade de ser imprescritivo, nesse caso, que vai tornar o indivíduo menos agressor ou menos ofensor, né? Não se deixa de cometer crime por causa das penas previstas, né? Se sabe que se deixa de cometer crime por uma educação, por uma orientação, e o que a Constituição Federal buscou ao torná-lo inafiançável, né, imprescritível, foi na busca de torná-la mais severa, até no sentido de considerar o crime de racismo como um crime hediondo, porque, como a própria secretária já informou, ela não agride um indivíduo especificamente. Na verdade, o ofensor, ele ataca toda uma etnia, ou todo um grupo religioso, ou até mesmo qualquer outro estereótipo, né, utilizado. E para evitar que haja essa segregação dentro da própria sociedade, que toda segregação é negativa para a construção da sociedade, ela acaba que torna muito mais severa a tratativa penal, né, sobre esse tipo de crime.
O preconceito no Brasil é histórico e mesmo com a lei que define como crime, muita gente ainda é vítima de racismo. A luta contra esse tipo de atitude ganha força com o exemplo da baiana Luizlinda, que venceu obstáculos e se tornou a primeira juíza negra do país. A baiana Luizlinda Dias Santos tem muita história para contar, a maioria de preconceito e discriminação racial. Ouviu muito desaforo, mas não abandonou o sonho de se tornar a primeira magistrada negra do Brasil. Para ela, a luta é diária. Geralmente eu vou para casa, choro, mas eu digo que eu recebo uma chibatada de manhã, recebo outra meio-dia e a da noite já fica pronta. Mas quando eu me vejo livre da noite, eu levanto, mas eu levanto com força total. Os negros enfrentaram o racismo logo na chegada ao Brasil durante o período colonial. Eles vieram para servir de escravos nos engenhos de cana-de-açúcar. O processo de libertação foi lento. A abolição da escravatura com a Lei Áurea só ocorreu em 1888. Em 1951 foi editada a Lei Afonso Arinos. O racismo no Brasil passou a ser contravenção penal, mas só em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o preconceito racial foi considerado crime imprescritível e inafiançável. Em resposta à mudança da Constituição Federal, veio a lei em 1989, a Lei 7.706, que instituiu propriamente o crime de racismo e aí deu a ele um tratamento mais severo. Sofreu alterações ao longo dos últimos anos, mas de qualquer maneira foram alterações cada vez acentuando mais a importância e o significado do combate ao racismo no Brasil. Apesar da liberdade concedida, os negros ficaram presos até os dias de hoje ao preconceito racial. O tempo passou, a sociedade evoluiu, mas algumas ideias, na verdade várias ideias, permanecem involuídas. Por exemplo, essa ideia de que cor é critério de superioridade ou inferioridade. Casos de racismo costumam ganhar repercussão nacional. Um deles ocorreu neste cinema que fica num shopping aqui em Brasília. A funcionária que trabalha na bilheteria denunciou que foi ofendida por um cliente que é psicanalista. Ela, que é negra, teria sido insultada depois de pedir para o homem que chegou atrasado à sessão aguardar na fila. Para a juíza Luizlinda, casos de racismo e preconceito são ainda comuns. Estavam acostumados a nos dar somente a vassoura e o pano de chão, e não uma caneta. Para tentar combater este tipo de comportamento, o Estado vem disponibilizando políticas públicas para garantir a inserção dos negros na sociedade de forma igualitária e justa. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade do sistema de cotas aplicado em algumas universidades públicas do país. Depois de estudar muito e ser a primeira magistrada a proferir uma sentença contra o racismo no Brasil, Luizlinda se emociona. Me deu assim um alento muito grande. Eu cumpri a minha missão. Aliás, como sempre eu faço, eu procuro sempre não errar. O negro não pode errar. Ninguém pode errar, mas o negro muito menos. Bem, doutor João Paulo, você que está aí no dia a dia nos tribunais, casos como o da juíza, ou seja, uma magistrada, são raros? Bom, eu posso dizer que hoje não são tão raros quando se pensavam e quando se era há alguns anos atrás. É verdade que até meados de 10 anos atrás a gente tinha grande dificuldade dos negros ascenderem a qualquer uma profissão que tivesse uma repercussão, que tivesse competências e poderes, né? Mas nós temos o caso de Joaquim Barbosa, que também é um magistrado de cor negra, né? E que é uma das maiores sumidades do país na área do direito. Mas eu digo isso não só nessa seara, não. Então, temos nas searas tanto de empresárias quanto diretores de grandes empresas multinacionais, presidentes como do HP Brasil, também era negro, e a gente tem aí uma leva de pessoas que vêm ascendendo, mas não só a questão negra. Eu sempre busco informar, lembrar que o racismo não é apenas contra a etnia em si, né? E aí também vale depois salutar a diferença entre injúria racial, que a própria secretária já havia mencionado, quando é contra o próprio indivíduo em específico, e quando é o racismo em si.
que tem grandes distinções legais, inclusive na imprescritibilidade. Só que a gente tem que lembrar que os negros, eles são seres como todos nós, e assim como nós, e essa questão do sociólogo colocou, que não é a cor que define a competência ou capacidade, e sim a educação, e sim o ensino e o esclarecimento sobre os principais temas, é que vai levar alguém a algum cargo de ascensão ou não. Eu gostaria de complementar o Dr. Todd. Uma das coisas assim que a gente vem batalhando até para ser combatido a discriminação racial foi quando o governo do Distrito Federal criou a Secretaria da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal. Isso foi um reconhecimento dele e que já está constatado. Nós negros, aqui no Distrito Federal, somos 57% da população. E se somos 57% da população do Distrito Federal, porque só tem uma secretária negra. Em todo o conjunto, só tem uma secretária negra. E que ele que teve a coragem de criar essa secretaria. E se somos mais de 60% da população no Brasil, por que só tem um ministro negro? Então, a gente continua só exemplificando. Então, é questão de oportunidade, e essas oportunidades surgem através da educação, onde você conta a verdadeira história da contribuição, né, africana e da cultura dentro na população brasileira. Você acredita que as cotas raciais, tão polêmica, né, cotas raciais, ela ajuda nessa diminuição dessa desigualdade? Dá um equilíbrio nesse reconhecimento? Com certeza, tanto é que ajuda e como já ajudou. Tanto é que, em função disso, que houve toda essa repercussão. E por quê? Porque a partir do momento que você tem conhecimento, que você tem acesso à educação e tem conhecimento, você também contribui para toda a sociedade brasileira repensar onde que está essa população que é colocada, que só tem uma. Né? Aí você vê até pelas próprias universidades, quando você chega na universidade, você vê realmente, começa a ver a diversidade da população brasileira. Aí você começa realmente, podemos sonhar que daqui a um tempo realmente vai haver uma igualdade racial. Igualdade racial é igualdade de direitos. Né? Porque você é impedido de ter acesso a esse direito e impedido de muito menos exercer esse direito. E quando nós, negros, índios e ciganos, temos acesso a esses direitos, muda toda a concepção da sociedade brasileira. Então é nesse sentido que as cotas realmente veio para mudar essa concepção através da educação, você realmente mudar essa questão de racismo no Brasil e da discriminação. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o combate ao racismo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Josefina Serra dos Santos, secretária da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal, e João Paulo Todd, vice-presidente da Subcomissão de Direito Penal da OAB-DF. No programa de hoje estamos falando sobre racismo. Violência é um problema que atinge toda a sociedade, mas entre suas maiores vítimas estão jovens e negros. Dados do Ministério da Saúde mostram que 53% dos homicídios registrados no país vitimam pessoas jovens. Destas, mais de 75% são negras. E enquanto a morte de jovens brancos caiu entre 2000 e 2010, o número de mortes de jovens negros subiu de 14.055 para mais de 19.200 no mesmo período. Bem, secretária, como vimos aí, os números mostram bem, há uma violência entre jovens e, em especial, negros. E aí eu queria que a senhora comentasse tanto esses números e mais um fator. Esses jovens e negros sofrem muita violência por parte da polícia e o Estado, inclusive, agindo? Essa questão da violência contra a juventude, principalmente a juventude negra, infelizmente tem todo um histórico, né? E hoje é percebido que não ter tido acesso à educação, à informação,
a maioria dos negros moram na periferia e a juventude não seria diferente. E quando você não tem acesso à educação, acesso a trabalho, a juventude fica muito mais fragilizada e tem uma outra porta que, infelizmente, que está aí, todo mundo sabe, que é a porta do crime, do crack, né, das drogas, e isso acaba, né, evidenciando na população negra. O que nós temos feito nesse sentido? E junto com o governo federal, com a CPI federal, que foi lançado o plano de enfrentamento ao genocídio da população negra, é que as escolas, né, tenha o tempo integral, trabalhar para que, né, na questão do empreendedorismo para a juventude negra e, principalmente, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, a CPI e a CPI do Distrito Federal, né, que infelizmente aqui o genocídio da juventude negra, o Distrito Federal está em 5º lugar, preparar melhor o aparelho do Estado, que é principalmente a polícia. Então, a gente está tentando fazer, já estamos com um projeto em andamento para a gente ver como é que faz isso junto com a polícia, porque, infelizmente, quando tem uma abordagem nesse sentido, e isso aí vem de muito longe, né, que, infelizmente, quem está aí nem tem culpa, que isso aí é um processo histórico, que a gente está trabalhando isso, porque ainda tem aquela velha visão, até que para o negro, infelizmente, e principalmente para o jovem negro, até que ele prove o contrário, ele é culpado e a sua cor vem em primeiro lugar. João Paulo Todi, você inclusive citou já que existe uma diferença, mas então eu queria agora que você explicasse qual é essa diferença, que como o Código Penal prevê a injúria qualificada pelo preconceito, e então qual é a diferença entre esse crime e o crime de racismo? Bom, o crime de racismo, você tem uma ofensa que, utilizando estereótipos, pode ser a questão da etnia, da cultura, da religião, né, da cor em si, para atingir toda uma camada da sociedade, todo um grupo de pessoas. E essa ofensa ela não se limita apenas na agressão em si, mas também no óbice ao acesso de serviços públicos, de ambientes, de ingresso, por exemplo, em elevadores, como se tinha. É bom até exemplificar que o racismo ele tem um sentido mais amplo, porque o objetivo é evitar a segregação, que, por exemplo, quando as empregadas domésticas, até pouco tempo atrás, não podiam ingressar em elevadores sociais. Até que isso veio à tona, veio uma grande discussão e resolveu-se que também incluía-se esse tipo de conduta como um ato de racismo. Já a injúria qualificada, que na verdade ela é uma qualificação do crime de injúria, que é o crime de ofender o indivíduo especificamente, também por estereótipos, aí no caso pelo preconceito, também questão de religião, também questão de cor. O indivíduo não busca ofender toda uma categoria, mas uma classe, um grupo de pessoas, mas sim aquela pessoa em si. E aí, nesse caso, quando se usa o preconceito, que torna-se a qualificação. Enquanto na injúria normal, na injúria simples, você tem ofensa, por exemplo, com palavrões. Você, na injúria racial, você usa como suposta ofensa a dignidade da pessoa, a classe, a cor, o credo. E aí, nesse caso, você tem a injúria qualificada, que seria, então, a injúria racial, né? Essa é a principal distinção. Outras distinções, claro, por exemplo, no crime de racismo, você tem um crime inafiançável, um crime prescritível, enquanto na injúria racial não é inafiançável, ou seja, o indivíduo pode pagar para sair e responder em liberdade, para sair da penitenciária e responder em liberdade, bem como também ele é prescritível, prescrevendo até em 8 anos, né? Então, além disso, as penas são bem distintas, enquanto na injúria racial você tem de 1 a 3 anos de detenção com multa, no crime de racismo você tem até 5 anos de detenção. E nas ruas as pessoas falam sobre o preconceito. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Acho que é uma coisa que está enraizada na cultura, né, das pessoas. Não é uma coisa que vai acabar de uma hora para outra, né? Poucas pessoas ainda demonstram isso, entendeu? Outras não, outras já são mais cautelosas, mas mesmo assim ainda aparece muito. Eu tenho muitos amigos negros, mas eu sei que eles não são bem vistos, eles perdem emprego por isso. Porque quando vai fazer entrevista, olha assim, é preto, não dá. Já sofri racismo, discriminação, existe. Muitas pessoas, assim, pelo fato de você ter a cor escura, né, te discriminam, pensa que você é ladrão, pensa que você vai entrar para roubar, né? Eu acho que existe muito racismo, mas eu sou meio contra as cotas, porque eu acho que tem mais e estimula mais o racismo.
João Paulo, o que ocorre? Qual é a pena prevista para esse tipo de crime, o racismo? De até 5 anos de detenção com multa, né? Enquanto na injúria racial você tem de 1 a 3 anos de detenção com multa. Secretária, como nós vimos ali na reportagem, nós tivemos ali uma negra e ela, ou seja, sempre reforça essa coisa de que existe mesmo e está ali bem próximo. Porque uma coisa, às vezes, é a pessoa não comete, também não vê, mas quando a pessoa é negra, ela sente isso, né? Às vezes até sem uma palavra, ou mesmo um gesto, às vezes um olhar já denuncia isso, não? Com certeza. E como hoje as pessoas até pela própria mídia, né? Digamos assim, programas como esse que começaram a colocar, evidenciar esse tipo de coisa, e as pessoas começaram a prestar atenção. Hoje as pessoas estão prestando muita atenção nesses programas, né? Estão começando assim, ver que conhecimento, você começa, sabe até como se defender melhor, que acho que nós negros ciganos, a gente tem que agradecer muito isso, que está sendo evidenciado. A gente nós temos grandes parceiros nesse sentido, e eu acho que um dos grandes parceiros foi a imprensa. Felizmente, a questão do racismo, da discriminação, do preconceito na sociedade e no mundo não é só uma questão do negro, é uma questão de toda a sociedade, porque enquanto tiver isso enraizado na sociedade, você não consegue ser uma sociedade onde você fica dizendo que é uma democracia, né? Então, e diz que que quando a gente fala do racismo, fala que tem o mito da democracia racial, que todo mundo é igual. E quando as pessoas começam a ter esse conhecimento e que se veem agredidas, né, e percebe que a comunidade ou todo mundo começa a ser agredido, ela começa a denunciar. Então, digamos assim, e começa até a perceber no próprio olhar, na manifestação, quando você vai num lugar, quando você vai no supermercado, quando você entra em qualquer lugar, e as pessoas começam a observar isso. E isso é informação. Quando você tem informação, quando os meios de comunicação começam a colocar isso em evidência, as pessoas ficam atentas. Então, digamos assim, informação e educação é uma maneira de você eliminar e combater qualquer tipo de racismo, discriminação e preconceito. Chega a ser complicado comprovar o crime? Como se trata de uma questão muito verbal, né, informal, fica difícil a comprovação, né? Mas tendo testemunhas, elas já são muito bem aceitas, e bem como vídeos, né, áudios e afins. Mas, como eu falei, a maioria desses atos é espontâneo e ocorre num ambiente, normalmente, em que o indivíduo se sente confortável em fazê-lo, e, por isso, normalmente só está ele e o agredido, e acaba tornando mais difícil a comprovação. Entretanto, é de pasmar que no meio digital, na internet, redes sociais e afins, tem se evidenciado um grande volume de agressões e ofensas junto à questão racial, bem como a questão da injúria racial em si. Então, ou seja, é de alarmar como as pessoas estão se sentindo, inclusive, à vontade de ofender em meio de um registro que já é um registro formal, ou seja, você está ali com uma inscrição, está gravado, tem imagens, e mesmo assim as pessoas não se coíbem, né? E é o que a doutora Josefina já falou. Na verdade, não se trata em si da pena. Pode colocar pena de 30 anos. O indivíduo que ele comete crime de homicídio, ele não está deixando de cometer ou vai cometer porque a pena existe. Mas principalmente porque existe uma ausência de educação, existe uma ausência do Estado, existe uma ausência de orientação. E essa orientação, que a própria Josefina já colocou, que é imprescindível para tornar uma sociedade ela igualitária, né? Ela proporcional e ela digna. Secretária, esse racismo ele não está presente apenas no negro, você citou agora há pouco também o cigano, né? Mas de várias outras formas, como a própria trazida aqui pelo João Paulo Todi, a questão da religião. Se o racismo e a discriminação, o preconceito, está, infelizmente, e que a gente vem trabalhando para isso, para acabar com isso, na questão da religião não seria diferente. Tanto é que uma das coisas que a gente vem batalhando é a implementação da Lei 10.639, que passa por toda a reformulação, né, que tem que vir desde a escola, e quando vem desde a escola, que hoje se percebe que as crianças, quando começam a ouvir isso na escola, elas levam tanto para dentro da própria casa. Sua família começa a cometer certos crimes de discriminação, se a criança aprende certo
aberto na escola, tinha que contar a verdadeira contribuição, a história da África, a contribuição do negro dentro da sociedade brasileira e no mundo, a própria criança, elas mesmas começam a ensinar seus pais, que elas mesmas vão dizer, não, pai, tá errado, não, mãe, não é assim. O próprio filho, às vezes, questiona a mãe e diz assim, tipo assim, a minha senhora me ensina desse jeito, e eu ouvi que minha professora falou diferente. Então, a formação de qualquer ser humano passa pela educação. Né? E quando a formação do ser humano é pela educação, a questão da religiosidade também está incluída, porque principalmente que nós estamos no Estado laico. João Paulo, como é que você vê também essa discriminação? Bom, a gente considerando a questão religiosa, o Brasil, ele, de fato, é um país laico, mas ele é um país laico legal. Porque, na verdade, a própria formação do Brasil, ela veio de uma formação católica. E depois disso, você teve a inserção de outras religiões com maior força, né? E o que acontece é que, de fato, há algumas doutrinas religiosas que são desrespeitadas, infelizmente, não mais por causa da religião em si, mas eu falo que é da cultura do próprio indivíduo. E aí a doutora Josefina, ela define de forma muito coerente que a educação ela vem da base, da infância. Porque se o indivíduo, dentro da formação do seu caráter, que até com 7 anos de idade, ele já entende que a igualdade ela se estende, independentemente de credo, independentemente do conhecimento, da cultura, da classe social, da cor, da etnia, afins, ela passa a cobrar isso dos seus próprios pais e dos seus colegas. Então é importante que você tenha uma forte educação de base para que a gente possa montar e construir e orientar uma sociedade que seja formada principalmente por cidadãos brasileiros e não cidadãos alienados, né? Pessoas com desvios de compreensão sérias. E nós temos bastante. E nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Agradeço à secretária da Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal, Josefina Serra dos Santos, e também ao Dr. João Paulo Todi, ele que é vice-presidente da Subcomissão de Direito Penal da OAB-DF. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre o Tribunal Penal Internacional. Uma emenda constitucional de 2004 incluiu no artigo 5º a determinação de que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a que tenha manifestado adesão. E para falar sobre o tema, nós temos 2 convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado especialista em Direito Internacional, Valério Mazzuoli. Ele é doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Também tem pós-graduação em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa e é professor de Direito Internacional Público na Universidade Federal do Mato Grosso. Já bem-vindo, professor Mazzuoli. A criação do Tribunal Penal Internacional é um avanço muito grande na proteção dos direitos humanos? Uma conquista imensa, uma conquista da humanidade que já vinha sendo construída, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, em decorrência dos horrores, das barbaridades cometidas durante esse período sombrio do Holocausto, que ensanguentou a Europa de 1939 a 1945. Então, desde esse momento é que a humanidade vem construindo essa ideia de uma justiça permanente, com jurisdição universal para poder coibir esses piores crimes dos quais a sociedade internacional quer se livrar. Então, é uma das maiores conquistas do direito internacional dos direitos humanos. E também está aqui conosco Emerson Mazzulo. Ele é professor de Ciências Políticas da Universidade Católica de Brasília e especialista em Políticas Públicas pela Universidade de Brasília. Seja bem-vindo, doutor Emerson. Obrigado. Que tipo de caso o Tribunal Penal Internacional é chamado a atuar? Bom, basicamente os crimes de guerra, os crimes de genocídio, aqueles crimes contra a humanidade e os crimes de agressão que ainda estão passíveis de regulamentação pelo próprio tribunal. E o país tem que autorizar? Não necessariamente, porque o tribunal atua sobre os indivíduos e não diretamente sobre os estados, certo? Esse, inclusive, é um dos princípios que rege a atuação do Tribunal Penal Internacional.
E a criação do tribunal veio preencher um vazio que existia no direito internacional. Por falta de meios legais, muitos crimes contra a humanidade ficavam impunes. Cortes como a de Nuremberg e a de Tóquio chegaram a ser instituídas para punir atos cometidos por alemães e japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Mas era preciso mais. E em 2002, o mundo ganhou uma corte permanente para julgar crimes contra a humanidade. É difícil saber quantos crimes foram cometidos durante guerras ou por causa de intolerância. Situação que ficou ainda pior após a Primeira Guerra Mundial, com o uso de armas de extermínio em massa que provocaram a morte de mais de 15 milhões de pessoas dentro e fora dos campos de batalha. Em 1998, a comunidade internacional alcançou um importante marco, quando 120 estados adotaram o Estatuto de Roma, base legal para a criação do Tribunal Penal Internacional em 2002. A preocupação com a proteção dos direitos humanos começa, na verdade, com a elevação desse princípio no sistema das Nações Unidas. O Tribunal Penal Internacional vem a consolidar o respeito à dignidade da pessoa humana com a criação de um tribunal para julgamento de pessoas e não estados. A professora de Direito Internacional conta que atualmente 14 casos estão em análise pelo Tribunal Penal. Trabalho que ajuda também a evitar que novos crimes sejam cometidos. É claro que avanços são sempre necessários, o tribunal ainda está começando o seu trabalho, já temos aí quase 10 anos de tribunal, isso ainda é pouco nas relações internacionais, mas é importante como um marco da criação de um tribunal permanente para julgar pessoas. E isso é importante para a sociedade internacional e para coibir todos os atos que foram praticados contra a humanidade. Professor Emerson, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que são esses julgamentos, se eles são secretos ou se eles são públicos. Bom, é um princípio do tribunal que a sociedade que sofreu com os atos praticados pela pessoa que está sendo julgada tenha acesso àquilo que está sendo feito. Então, o acesso é permitido a esses julgamentos e a pessoa que venha a ser submetida à jurisdição do tribunal, ela passa por um processo onde um procurador ou um Estado-membro apresenta essa situação e, a partir disto, dentro de uma série de permissões estatutárias, esta pessoa vem a se submeter ao tribunal, podendo ser condenada por uma série de situações. As penas variam desde uma prisão ao máximo de 30 anos até prisão perpétua e também com a possibilidade, além da pena, de aplicação de multa e de expropriação de bens que eventualmente este criminoso tenha extraído das populações perseguidas, né? Doutor Mussolini, e o tribunal pode decidir também por uma indenização para as vítimas dos crimes? Veja bem, o tribunal ele é criminal, o tribunal tem aspectos penais, jurisdição penal sobre a pessoa. Ele não pune estados, não julga organizações internacionais, nem empresas privadas, pessoas de direito privado, ele julga indivíduos, ele julga pessoas, ou seja, pessoas físicas que cometeram esses crimes tipificados nos artigos 5º seguintes: genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de agressão, etc. Para as indenizações, isso não obsta, quer dizer, a jurisdição do tribunal não obsta que as pessoas que tiveram seus direitos humanos violados procurem as reparações devidas nos seus estados de origem. Aliás, essa pergunta vem muito a calhar, porque muito recentemente a Corte Internacional de Justiça, que é o judiciário da ONU, o Tribunal de Haia, veio decidir finalmente essa questão. Ou seja, qual a questão? Eu posso, no Brasil, por exemplo, a questão foi na Itália, demandar um Estado estrangeiro por violação de direitos humanos? Porque se sabe no direito internacional clássico de que os Estados têm imunidade à jurisdição local. Ou seja, eu não posso demandar a França no Brasil, eu não posso demandar a Itália no Brasil, salvo para exceção em matéria trabalhista, mas não é esse o tema. A imunidade de jurisdição em matéria trabalhista está mitigada por processo de conhecimento, não por processo de execução, mas para a imunidade do Estado perante outro, isso sempre foi patente. Ou seja, os Estados são absolutamente imunes. Como um cidadão italiano que sofreu violações de direitos humanos por conta do regime nazista alemão não conseguiu à Corte Europeia de Direitos Humanos a sua indenização, o que ele fez? Ele foi no tribunal da sua cidade, ele foi lá em Arezzo. E aí a Justiça de Arezzo negou, ele foi para a Corte de Apelação em Florença, negou, porém, na Corte de Cassazione italiana, em Roma,
que é o Tribunal Constitucional Italiano, a Corte de Cassação entendeu que a Alemanha não tinha imunidade, portanto, arrestou bens alemães em território italiano para pagar a indenização a essa vítima. A Alemanha não teve dúvida, ingressou à Corte Internacional de Justiça, e a Corte Internacional de Justiça, esperávamos nós internacionalistas que ela ia mudar essa posição tradicional que desde a década de 30, 40 vem sendo seguido. Desde quando era Corte Permanente de Justiça Internacional, onde assentou Rui Barbosa, dentro da primeira leva de juízes, né? Mas faleceu antes da primeira sentença, mas o brasileiro já estava lá. Não, ela manteve a doutrina tradicional e deu ganho de causa para a Alemanha, contra um voto contrário do juiz brasileiro, porque de nacionalidade brasileira, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade, que entendeu que não tinha imunidade. Então, talvez teve aí um retrocesso, um conservadorismo, portanto, eu posso demandar, mas ganho, mas talvez não leve, porque é muito difícil hoje, com a decisão da Corte, que o Estado é imune. Talvez dentro do próprio Estado em que ocorreu a violação, mas são questões muito difíceis hoje de serem implementadas, principalmente com essa decisão. Agora, professor Emerson, a criação da Corte, o Tribunal Penal Internacional, ele tem poder para julgar casos que aconteceram também antes mesmo da criação dele? Como é que funciona? Não. A competência dele é para julgar crimes que sejam cometidos após a sua criação. Não há competência, não há legitimidade do tribunal para atuar em situações anteriores à sua criação, né? E ele se funda em princípios. Até a gente está comentando sobre isso, o principal deles é o da complementariedade, como bem explicou o nosso doutor. Ou seja, eu só vou atuar como tribunal se o Estado daquele indivíduo que está sendo acusado, ele foi omisso ou não atuou de maneira a punir satisfatoriamente aquela pessoa. Esse é o principal dos princípios. Depois a gente tem a questão da universalidade, ou seja, todos os países que são signatários da Corte, eles se submetem a essa jurisdição. Aí nós temos princípios como a questão da não importância da posição política da pessoa julgada. Não importa se ele foi governador, presidente, etc. Ele não terá privilégios em relação a isso. Não existe imunidade nesse caso. Não existe. O comandante, mesmo não estando presente no campo de batalha, no caso dos crimes de guerra, ele é responsável porque ele tinha a obrigação de impedir e mover todos os esforços para que isso não acontecesse. Então, quer dizer, são alguns dos princípios em que se funda a Corte e que trazem essa questão a partir do momento em que a Corte foi criada para frente, porque o primeiro momento em que se tentou criar uma Corte foi lá no Tratado de Versalhes para punir o Kaiser alemão e os seus oficiais. Chegou a haver o Tribunal de Leipzig, mas a coisa não foi à frente. E então a sociedade internacional começou a batalhar para que isso se... E até esse tema, se me permite, que é colocado pelo colega, ele foi um grande avanço no TPI, que foi uma discussão dentro da Comissão de Direito Nacional da ONU, foi um ponto muito discutido e quase que não aprova, que é o artigo 27, né? Que o colega se refere, porque ele tira toda a imunidade, toda. Então, a do Estado continua, como vimos pela Corte, mas a do indivíduo, então não importa o cargo, não importa se ele é chefe de Estado, chefe de governo, funcionário público à época, ou seja, o tribunal retirou as imunidades colocadas pelas convenções de Viena de 1961, as imunidades clássicas diplomáticas. E ele diz, o Estatuto, não há imunidade pelo direito interno e não há imunidade pelo próprio direito internacional. Então, esse é um aspecto tão importante ser ressaltado, o tribunal se coloca aí como supra-internacional, supra-constitucional, se pudéssemos fazer esse paralelo. Então, retira as imunidades. Não há pessoa imune perante o tribunal. E quem é que pode provocar a atuação do tribunal? O tribunal tem um procurador, que é o promotor, é chamado apenas de procurador lá no Estatuto de Roma de 98. E esse promotor, dito procurador, ele é que provoca a atuação do tribunal. E ele tem uma ampla competência que está sendo usada na prática, é bom que se diga, para investigar, para fazer investigar, para colher provas, para escutar testemunhas, para ir em loco, né, analisar a situação e, portanto, propor ao tribunal tanto as medidas iniciais quanto depois as medidas finais de condenação. O que são as medidas iniciais? Por exemplo, uma ordem de prisão, ou uma medida cautelar, etc., como aconteceu agora pela primeira vez no caso do Sudão, né, o presidente do Sudão, Omar al-Bashir.
Professor, para a gente esclarecer aqui, qual que é a diferença entre a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional? O Tribunal Penal Internacional atua fundamentalmente em relação às questões ligadas a crimes contra a humanidade, crimes de agressão, crimes de guerra, ou seja, ele tem uma atuação estritamente penal e tem um foco nos indivíduos e não diretamente nos estados. Tem funcionado bem? Bom, o tribunal está começando, agora são um pouco mais de 10 casos que estão sendo analisados pelo tribunal. Não há ainda nenhuma condenação, não saiu a primeira sentença ainda. O tribunal ele enfrenta dificuldades. A primeira dificuldade é a boa vontade política dos governos também, porque, não obstante o Estatuto prevê uma cooperação, é muito difícil uma cooperação com estados que não são parte do Estatuto, por exemplo. Me referi agora há pouco ao Sudão. E isso foi um outro avanço, né, da Justiça Internacional, quer dizer, emitir uma ordem de prisão para presidente da República em exercício, de país, de Estado que não ratificou o Estatuto de Roma. Agora, imagine como que se operacionaliza essa ordem de prisão. Pois é, como é que se operacionaliza uma coisa assim? É muito difícil, depende de uma cooperação internacional para que se possa arrestar a pessoa. No caso do Milosevic, né, levaram ele à fronteira e depois, atravessada a fronteira, deram voz de prisão e levaram a cela em Haia. E no próximo bloco você vai saber mais sobre o Tribunal Penal Internacional. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o professor de Ciências Políticas, Emerson Mazzulo, e o especialista em Direito Internacional, Valério Mazzuoli. No programa de hoje estamos falando sobre Tribunal Penal Internacional. O Brasil assinou o pacto em fevereiro de 2000. Em junho de 2002, após a aprovação pelo Congresso Nacional, a adesão ao Tribunal Penal Internacional foi ratificada. Com isso, nos tornamos o 69º Estado a reconhecer a jurisdição do Tribunal, que é uma instituição independente e, apesar de não fazer parte das Nações Unidas, mantém uma relação de cooperação com a ONU. Professor Emerson, por que um país tem que aderir ao Tribunal para que ele possa atuar? Porque é uma questão de legitimidade, uma questão jurídica. Eu tenho que ser signatário para que eu me submeta à esfera de competência jurisdicional do tribunal, né? Mas isto não impede que chefes de estados não signatários, como no Sudão, e bem colocou o doutor Valério, eventualmente venham a sofrer determinações judiciais de prisão, por exemplo, ainda que efetivamente haja dificuldade para que essa determinação se cumpra, não só em razão do Estado não ser signatário, como em razão da própria circunstância. Você prender um chefe de Estado de um Estado que não é signatário do tribunal é algo que envolve uma estratégia e uma cooperação internacional muito grande. E até complementando, essa questão, na verdade, colocada pelo professor Emerson, foi uma construção, né? Isso se construiu, quer dizer, acabou se entendendo o seguinte: o TPI precisou das ratificações X para funcionar. Mas depois que ele entrou em funcionamento por essas ratificações, ele tomou vida própria e agora ele tem jurisdição universal sobre todo mundo. Então esse foi o ponto. Ainda, isso se construiu também. Ainda que tenha havido a necessidade das primeiras 60 ratificações para o tribunal ter entrado em vigor, depois dessas 60 a sua legitimidade está estampada e aí sim ele emite ordem de prisão, por exemplo, a presidente de país que não foi signatário do tribunal. Isso nos leva a entender, nos leva, nós internacionalistas, de que o tribunal ele tem realmente aquela jurisdição supranacional falada, que alguns tribunais pretendem, mas às vezes não têm. E o Tribunal Penal Internacional sim. E dentro do direito brasileiro, isso não teria outra maneira de compreender isso, senão entendendo que o tribunal é supraconstitucional. Né? Quer dizer, então, que ele tem atuação, ele tem poder de atuação até mesmo nos países que não aderiram hoje em dia. Perfeitamente, porque senão não teria sentido um tribunal penal internacional para poucos. Quer dizer, se a sociedade internacional se dignou a legitimar uma corte penal internacional com caráter permanente, jurisdição universal, que seja para o universo de todos os estados. Né? E claro que as grandes violações de direitos humanos
Claro que todos violam direitos humanos, mas o que se está presenciando é que justamente os países que não ratificaram é que tem violação massiva de direitos humanos. Isso não poderia ser um impeditivo do tribunal de funcionar. Então o tribunal já existe, demandou essa ratificação, ou seja, o voluntarismo do direito internacional estava na gênese, mas agora é o objetivismo. Agora objetiva-se a história e o tribunal passa a ter essa atuação efetivamente universal. Tanto que se pode até acionar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, por essa cooperação mantida entre o Tribunal e a ONU, para que preste apoio nestas situações, nesses casos de países não signatários, que têm pessoas, cidadãos de seu país, que praticaram crimes previstos dentro do Estatuto do Tribunal e que precisam ser julgados, né? Como é que é a composição do tribunal? Os países que aderiram têm sempre um representante lá? Como é que funciona na prática? Você tem a eleição dos membros da corte, dos juízes que vão julgar os casos e há uma rotatividade entre os juízes em relação aos países signatários, né? Então há uma rotatividade na ocupação do cargo por juízes desse país, até porque o número de juízes é bastante inferior em relação à quantidade de países. Hoje são aproximadamente 110 nações, um pouco mais, eu acredito, signatários. E como é que tem sido a atuação do Brasil, doutor Mozzoli? Olha, o Brasil foi um país que não tardou a ratificar o Estatuto de Roma, né? O Estatuto é de 98, o Brasil já ratificou em 2002. Eu me lembro que alguns espectadores internacionais diziam, olha, para conseguir esse quórum de ratificações, você vai chegar lá por 2020, 2030, e não, e foi muito rápido, quer dizer, teve uma resposta da sociedade internacional. E merece destaque também que o Brasil teve uma grande participação nas discussões, inclusive um professor, um grande professor, que é o nosso consultor jurídico de Itamaraty, o professor Cachapuz de Medeiros, né? Ele foi responsável, isso é digno de nota, o professor Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros, ele foi responsável pelo parecer da consultoria jurídica do Itamaraty, que fez com que o governo brasileiro ratificasse o estatuto. Então, ou seja, mostra um empenho também do Itamaraty. E como não poderia deixar de ser, já é o nome do programa, artigo 5º, nós constitucionalizamos o TPI, no parágrafo 4º do artigo 5º. Então, o Brasil teve uma atuação importante, positiva, portanto, na minha observação, política, do ponto de vista do Itamaraty, etc., e também jurídica, porque constitucionalizou o TPI. Nem precisava. Não era necessário colocar o TPI dentro da Constituição para que nós nos sujeitássemos à jurisdição do tribunal. E o fizemos como prova da legitimidade do Tribunal Penal Internacional. Professor Emerson, de alguma forma a criação do Tribunal Penal Internacional pode ferir a soberania dos Estados ou é simplesmente uma garantia adicional aos direitos humanos? É uma garantia adicional de direitos humanos, fundamentalmente. Essa ótica da violação da soberania, ela se desfaz perante o que colocou o doutor Valério, no sentido de que hoje a Corte ganhou uma esfera de atuação universal e mesmo os Estados não signatários não podem se esconder atrás da sua própria soberania para se insujeitar, não se submeter diretamente ao julgamento, porque a comunidade internacional hoje não aceita mais que aqueles praticantes de crimes contra a humanidade, de crimes de guerra, de atos de agressão, etc., façam isso e não sejam punidos. Nós vimos o caso dos curdos, nós vimos a questão da Iugoslávia, nós vimos e temos visto isso na própria América Latina, nós temos situações gravíssimas hoje na África e não dá mais. Por isso eu acho que o tribunal ganhou vigor nas suas decisões e hoje a gente consegue ver, como bem colocou o doutor Valério, uma atuação forte até contra chefes de Estado no exercício do cargo. E nas ruas as pessoas falam sobre o Tribunal Penal Internacional. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. É bem importante, né? Porque até mesmo a gente tem um trabalho dentro do próprio país. A gente não está livre disso acontecer aqui dentro, né? Acho boa a ideia. A gente já tem tantos tribunais que julgam tantas coisas importantes, e isso é importantíssimo também. Acho que seria bem mais fácil punir, porque aí as pessoas iam se conscientizar mais. Mais fácil não é, mas há regimentos no país ou quanto fora para isso. É muito importante ter esse tipo de tribunal exatamente para julgar essas coisas. Porque cada país tem uma diferença de guerrear, né? Tem que ter alguma coisa mesmo. Não pode ficar em branco, não. Professor Emerson, então agora a partir da criação do Tribunal Penal Internacional, já dá para a gente dizer que não fica mais em branco um crime
grave como esse? A gente pode considerar que a comunidade internacional de direitos humanos não vai deixar que isso passe em branco. E o principal mecanismo no âmbito criminal é o Tribunal Penal Internacional. Então, com a criação do tribunal e com o avanço das suas deliberações, não ficará mais impune nenhum tipo de ato, ainda que haja dificuldade em se cumprir a determinação judicial, ela não vai deixar de ser exarada e a comunidade internacional não vai deixar de recorrer ao tribunal através do seu procurador e dos trâmites legais estatutários, regimentais, mas a gente pode dizer que nada mais passará impune nesse âmbito por conta da criação do tribunal. Professor Mazzoli, está se criando uma nova conscientização na população, de uma maneira geral, com a criação desse tribunal? Ainda pouco, né? Quer dizer, a matéria de direito internacional já é pouco difundida, e especialmente nessa ótica tão, entre aspas, abstrata, né, para a população em geral. Mas o que é importante, e aí, repito, foi a constitucionalização do TPI, ou seja, ter inserido o Tribunal Penal na Constituição. Isso dá mais legitimidade a nós e fica mais público, né? Fica mais visualizável para a população em geral. Ou seja, as pessoas estão mudando muito para melhor. Os seres humanos estão percebendo do valor que têm e estão vindicando, reclamando seus direitos nas cortes e nos tribunais de direitos humanos. Então, quando se pensa que é só um letrado, uma pessoa estudada, que sabe do acesso aos tribunais, o que eu tenho visto na prática é exatamente o contrário. Ainda com dificuldades, claro, isso muito lentamente, mas as pessoas, elas têm consciência de que podem buscar as suas reparações perante os foros internacionais, que nós estamos falando de tribunal, mas poderíamos estar discutindo aqui os tribunais regionais de direitos humanos, a Corte Europeia, a Corte Africana e a nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu recordo aqui muito rapidamente que a primeira condenação do Brasil no sistema interamericano de direitos humanos, o caso Damião Ximenes, né, isso a irmã da vítima, que morreu numa casa de repouso em Sobral, no estado do Ceará, por enfermeiros ali, que era um hospital ligado ao SUS, portanto tinha responsabilidade da União ali dentro, ela, por um e-mail enviado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, aquilo foi autuado como petição. Imagine, que coisa maravilhosa, aquilo foi autuado como petição inicial. Claro que depois uma equipe de advogados fez a petição tecnicamente, mas autuou-se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos como petição inicial que deflagrou um processo contra o Brasil até a vítima, a mãe, o pai, a irmã e o irmão serem indenizados economicamente em 160, 170 e poucos mil dólares convertidos em moeda nacional. Quer dizer, isso mostra que ainda é pouco, mas o avanço, sim, já chegou no seio popular e é essa a finalidade da justiça, abranger a grande e carente massa popular que demanda, que precisa de justiça dia a dia, principalmente em violações de direitos humanos. Isso que aconteceu também pode acontecer perante o Tribunal Internacional? A própria estrutura jurídica do tribunal estabelece que a sua atuação é sobre o indivíduo e não sobre o Estado. Então, sob essa ótica, falando de Tribunal Penal Internacional, sempre você vai haver a representatividade contra a pessoa que praticou o ato. Mas uma pessoa comum pode fazer essa denúncia, pode tomar essa iniciativa? Através do procurador do tribunal, ela pode sim fazer essa denúncia, através do seu país, através da diplomacia do seu país, ela pode encaminhar isso ao procurador do tribunal para que, a partir dele, isto tome trâmite dentro do tribunal, não é? Até o tribunal tem feito, complementando o que Emerson está dizendo, o tribunal tem feito ultimamente até audiências públicas, sim, reunindo pessoas para que possa tomar ciência da situação, e aí sim, como bem colocou o Emerson, pela atuação do procurador, mas as pessoas vão até o procurador. E hoje, vamos dizer a verdade, com os meios tecnológicos, com os meios eletrônicos de comunicação, a situação facilita muito. E hoje, não é difícil, nunca foi, mas hoje menos, de se comprovar uma violação de direitos humanos. Hoje, com os meios tecnológicos, em que no aparelho celular você tem uma câmera filmadora em HD, hoje as violações de direitos humanos, hoje o material eletrônico que se tem de comprovação de violação de direitos humanos é uma coisa assim que é quase que incontestável, sabe? Então, a população, isso é
a sociedade civil, portanto, isso é uma vantagem da sociedade civil. A facilidade de chegar hoje, essas denúncias às cortes internacionais, muito mais do que antigamente. E nesse sentido, as redes sociais, que têm acompanhado a Primavera Árabe, por exemplo, estão de olho no Egito, porque se o Estado egípcio não for capaz de julgar o seu presidente, com certeza o Tribunal Penal Internacional irá avocar para si essa situação. Então, espera-se que o Egito dê o exemplo e que as outras nações que conseguiram tirar aqueles líderes ditatoriais também possam exercer a sua jurisdição de maneira efetiva, satisfazendo o ânimo da população. Porque se isso não acontecer, qualquer pessoa deste país ou desses países poderá procurar, nesses momentos onde o tribunal procura hoje se aproximar da sociedade e não ficar naquela posição reativa, o tribunal hoje ocupa uma posição proativa, como bem falou o doutor Valério, qualquer cidadão então vai poder informar, olha, o julgamento daquele líder não foi um julgamento idôneo, não houve a reparação efetiva, apresenta os fundamentos, o procurador recebe e a corte vai atuar, podendo até determinar uma pena bastante diferente daquela que efetivamente tenha ocorrido e que não tenha satisfeito o interesse da sociedade e a opinião internacional. Bom, com essa explicação, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Emerson Mazzulo, doutor Valério Mazzuoli, agradeço a participação de vocês aqui conosco e a gente se vê na semana que vem. Até lá.